Boa noite a todos. Muito felizes estamos de estar aqui com a presença mesmo no sentido mais bonito, digamos assim, e profundo do termo presença. Não que vocês que estão na tela não estejam bonitos, mas é diferente. Escolhimos como bibliografia para hoje à noite um texto que amamos muito, os que somos mais velhos, de Jacques Miller, que chama Clínica Irônica. E decidimos não repetir o texto, que todo mundo deve ter lido para hoje, e ver, assim, em poucas palavras, o que inspira para cada um de nós. Temos a sorte de contar na coordenação da mesa com Milena Nagier, que fez do curso da TEPOL, do trabalho dela de conclusão, alvo nesta questão não só da clínica irônica, das diferenças entre ironia, cinismo, ceticismo, Diógenes dentro do baú, mijando na rua, e as diferenças entre sarcasmo e o que poderia ser cômico, e uma coisa fina para poder pensar a clínica, um pouco seguindo esta pegada de Miller de 1988. Então, por isso convidamos ela, que recentemente esteve lendo uma das referências caríssimas de Lacan sobre ironia, que é Kierkegaard. Milena esteve lendo agora, últimos días, então vamos a espremer ela para que nos conte algo de Kierkegaard e de como Lacan se serve da ironia em Kierkegaard. Então, como quase todos sabem, o tema dessa noite, eu vou ler chato, mas senão nos escapamos do tempo. O tema dessa noite pretende iniciar o caminho de investigação rumo ao próximo congresso da Associação Mundial de Psicanálise. Todo mundo é louco. En ocasión de estudar as psicosis ordinarias colectivamente no Congresso da MP, 11º Congresso da MP en Barcelona, não sei, alguns estiveram lá, os diretores Ana Aromi e Xavier Esqué, o marido de Ana Aromi, no texto principal de orientação desse congresso, escreveram: todo mundo é louco, é dizer delirante, é uma ironia de Jacques Lacan. Essa é a primeira afirmação, não? Que não vamos a deixar cair todo esse tempo. A ironia é, segundo Lacan, a raiz de toda relação social. A ironia é um assunto de lógica coletiva, então. Uma definição certeira da ironia é impossível, porque, ao se dever a seu contexto de enunciação, ela se torna indecidível. Depende de em que contexto é emitida. Algo que pode ser ou não qualificado de ironia, de sarcasmo, de burla, de ser espirituoso. Tem um filósofo bastante querido do campo freudiano que chama Paul de Man, que pensa que a ironia é um tropos que não se pode definir, porque tanto a interrupção como a indecidibilidade dele pulam ao próprio contexto em que a ironia é emitida. Se nos interessa nessas duas noites e em outras que virão ao longo desse caminho, se nos interessa elucidar sua lógica, sua significação, seu modus operandi, como funciona a ironia. Os dicionários, claro, com sua vocação eterna de atribuir significados, informam muita coisa sobre a ironia, mas não resolvem as aporias a que a ironia nos conduz na prática analítica. Chama a atenção esse toda da afirmação raiz de toda relação social. A ironia como raiz de toda relação social. Se
situamos essa afirmação em fevereiro de 1966, antes que a teoria da foraclusão generalizada tomasse consistência. Essa afirmação surge da clínica do esquizofrênico, a quem, segundo Lacan, a ironia arma. A esquizofrenia aqui está tomada fora de toda definição psiquiátrica taxonômica. Tem a ver com o trabalho de Miller nisso também. Miller diz que a esquizofrenia aqui está tomada como todo falacer ao qual o simbólico não serve para se defender do real, pois o próprio simbólico é real para o esquizofrénico. Eso es de este texto que vamos a comentar, ¿no? Que estamos comentando hoy. A afirmação de Lacan, raiz de toda relação social, é dar resposta aos estudantes de filosofia que estão nos outros escritos. Portanto, não há, nesse ser armado pela ironia, crença em um outro que guardaria todos os segredos, o tesouro da língua, de modo que essa descrença, esse desengano a respeito do simbólico, esse não estar abonado, como Lacan vai falar no 23, potencializa o esquizofrénico ao rango de maior ironista. ¿Existe rango? Sí, ao estatuto de maior ironista. Luego, por lo menos ya sé que no. Sabemos, gracias a los poetas ingleses Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge, son fundamentais para esta questão da ironia, que a suspensão voluntária da descrença, vou parar de desacreditar neste momento, ¿sí? Constitui o fundamento da nossa fé poética, assim como a condição de possibilidade de poder amar, de poder transferir, de poder começar a se analisar, como o título do próximo Enapol, que vamos a estudar também esse ano, nos convida. A transferência é um outro nome da crença, e a transferência de trabalho poderia se chamar de crença de trabalho, diz um colega italiano, Alfredo Zenoni, que aprofundou essa noção da crença e a descrença. O esquizofrênico não conta com o simbólico, então, para fazer do parceiro, do partener, um sintoma que possa ocupar o lugar onde não há relação sexual, como diz Miller. Então, nosso maior ironista, que é o esquizofrênico, padece da descrença radical. Nunca se deixa enganar pelo simbólico. Não é o discurso que lhe serve para se defender do real. E desse modo, diz Miller no texto, se vê preso de uma ironia infernal. Essa não disponibilidade do simbólico faz Miller substituir a clínica diferencial que conhecemos entre neurose, psicose e perversões por uma clínica universal do delírio, como fundamento dessa outra clínica. Fundamento clínico de uma clínica mais próxima do real e mais afastada das classificações. Como sabemos, Miller fará mais adiante, de fato, cedendo à clínica taxonômica opositiva que opõe neurose e psicose, por exemplo, aos DCMs da vida. Fiquem com essa clínica, diz Miller. Então, o chamado contrato de ficção, a verossimilhança como condição, estabelecida desde os tempos de Aristóteles e o Gorgias de Platão, da chamada ironia clássica, evidenciam que a velha retórica exigia a suspensão da descrença como condição do desfrute da literatura e da poesia, da política e de qualquer laço que se digne a chamar como tal. Suspender a descrença ou não há laço. Acolhemos o fictício,
dele gozamos, e por meio dele nos deixamos surpreender, suspendendo o senso de familiaridade, da própria banalidade do familiar, até poder chegar a rir de nós mesmos. Freud, ironista, é a verdadeira fonte inesgotável de exemplos para nos nutrir. Seu poeta preferido, Heinrich Heine, que é o autor do famoso Familionário, bom, é também inesgotável. Aqui na biblioteca temos um livrinho de Heine que chama Os Banhos de Lucas, que é divertidíssimo, editado pela Escola da Causa. Miller cita um autor que es una referencia interesante para quien quiera se aprofundar en esto que estamos diciendo, que se llama Searle. Fue citado por Miller no seminario U Outro que no existe y sus comités de ética. Este Searle era discípulo de Austin, aquel de actos de fala performativos, cuando dizer es fazer, tipo, ¿você quer casar conmigo? Sí quiero. Un acto de fala que executa algo, no só diz. Este cara se dedicou a estudar isso, não? Então Miller vai dizer o quê? Que este Searle tinha a intenção de elucidar logicamente o semblante social. Pero isso leva a desembocar em uma pergunta a propósito do real. Então Searle, que parece certo realismo ingênuo, poderíamos chamar, se interroga, ele se pergunta, depois de tudo, é um fato estranho, peculiar e pasmoso da linguagem humana, que em geral permite a possibilidade da ficção. Como é possível semelhante coisa? Como é possível que a linguagem crie unicórnios? O lugar da crença é vital na psicanálise. Sem ela, sem a crença, não há psicanálise. Ser os enganados, os dupes, como Lacan diz, não? Dupe. Os tolos do inconsciente é a condição de possibilidade de fazer uma análise. Ser enganados do pai, ser dupe do pai, Lacan diz. Como Lacan pensava que era a condição para o analista ser um enganado do pai, para poder ir além do pai. Essa referência é do seminário 23, de Joyce Hussington, onde Lacan diz: o engano do pai, o enganado do pai, na prática analítica, essa operação que consiste a resolver o gozo pelo sentido. Isso está neste seminário 23. Então, o lugar da crença, como dizia, é central e é a condição, ser enganado, de poder ir além do engano. Mas aqui que encontramos o sal da questão da ironia. E tem este mesmo colega Zenoni, que trabalhou a crença, disse assim: a dimensão da crença é atacada pela psicanálise, pela própria operação, que se serve da crença para chegar a dela se passar. Então, é com a crença que conseguimos atacar a crença. Outro modo de dizê-lo é: o gozo só se aborda com os aparelhos da linguagem, ou a partir do semblant. São maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Então, servir-se da crença para poder passar-se da crença. Então, por que por meio da doença mental é que Lacan tenta restabelecer a ironia em seus direitos? Que é isso que Lacan diz? Restabelecer a ironia em seus direitos. Como se estivesse perdido. Y Lacan estivesse chamando a que sejam restituídos. ¿No, Jordan? Essa é uma das perguntas, ¿no? que cabe. Sobretudo porque está dizendo que a ironia é essa função social da doença mental. A doença mental tem uma função. E esta função é irônica. A ironia como figura de estilo, de retórica, então não é
sem relação com o coletivo, como decíamos. E a doença mental, a função social da doença mental, tem a ver com pôr a nu os semblantes de poder e de saber. A doença mental pondo a nu os semblantes de saber e de poder. O louco apontando o rei está nu, que conhecemos de todas as épocas. Tem um livro de Marcel Rancière, que chama O Maestro Ignorante, que é muito interessante, que evoca um pouco o Sócrates, não? Que se fingia de ignorante para que o escravo fosse quem parisse o saber. Para começar, então, vale dizer que existe uma ironia formal, estrutural para todo falacer, que faz com que todo enunciado revele e oculte ao mesmo tempo sua enunciação. Então, falar é ser irônico, porque há essa distância entre o enunciado e a enunciação. Un modo en que Lacan, ironista, tenta ese restablecimiento de direitos de ironía es contestar en 1956 un lugar común, que usted debe tener encontrado bastante en su pesquisa, que consiste en tomar a ironía como agresividad. Tenemos como una tendencia a interpretar a alguien que está siendo irónico como agresivo. Entonces, Lacan dice: quanto a dizer que uma reação como a da ironia seja por sua natureza agressiva, isso não me parece compatível com o que todo mundo sabe. A saber que, longe de ser uma reação agressiva, a ironia é, antes de tudo, uma maneira de questionar, um modo de questão. Se existe um elemento agressivo, ele é estruturalmente secundário com referência ao elemento em questão. Termina a citação de Lacan, que é do livro do Seminário 4, da relação de objeto. A eironeia grega, como a palavra se diz em grego, eironeia, significa disimulo ou ignorância fingida, tal como a de Sócrates que falamos antes. E essa figura literária, mediante a qual se dá a entender algo muito diferente, até o contrário do que se diz ou do que se escreve. Um exemplo em Freud exemplifica a ironia como a descrição que valoriza algo, por exemplo, que merece ser desvalorizado. Freud comenta a queima dos seus livros por parte dos nazistas em 1933 como um avanço da condição humana. Na Idade Média, eles teriam me queimado. Agora se contentam com queimar meus livros. Que avanço! Pena que Freud disse isso em 1933, antes que os irmãos de Freud fossem queimados. Então, nem sequer cabe essa ironia muito, porque foram queimados de fato. Então, faz parte da ironia freudiana a desmontagem do eu, o interpelar ao leitor, o deixar interrogantes, o fazê-lo rir, o deixá-lo em suspense. Quando estava prestes, esta é melhor ainda, de Freud. Quando estava prestes a emigrar, gente, aqui a acústica é péssima. Você suspira e eu escuto. Sério, vamos a botar uns painéis. Quando Freud estava prestes a emigrar a Inglaterra, e depois de ter sido revistado pela Gestapo, Freud estava indo embora com a princesa Bonaparte, não? Que estava levando ele para a Inglaterra. A Gestapo pediu a Freud assinar uma declaração dizendo que tinha sido bem tratado e, bom, estava liberado para ir embora. E aí Freud, que não era moleza, pediu para essa nota que ele estava assinando acrescentar uma nota a ele. E que dizia a nota de Freud? De todo coração,
posso recomendar a Gestapo a qualquer um. Só Freud, não? Para uma coisa assim. Demais. Com a idade que Freud tinha, a situação que ele estava, não? A ironia como função social da doença mental, tem gente que pensa hoje que está se generalizando. A hipótese seria que hoje estamos todos em uma espécie de ironia esquizofrênica. Quem disse isso é Marcos André Vieira, no seminário que ele dava ano passado, chamado A Psicanálise do Fim do Mundo, que se publica no Facebook com regularidade. Onde Marcos intenta, nesse seminário, onde diz que todos estamos hoje numa espécie de ironia esquizofrênica, distinguir o wit, não? O xiste em Freud, o xiste metonímico do xiste metafórico e a ironia esquizofrênica. Ele quer fazer essas distinções, como o texto de Miller, entre humor e ironia, por exemplo, o cinismo, o sarcasmo, onde o objeto, na ironia esquizofrênica, a função do objeto, não consegue ser achada. Não há extração de objeto, diríamos hoje, na esquizofrenia. Lembremos que justamente quando Lacan dicta seu seminário, o objeto na psicanálise, que o desejo de restituir a ironia a seus direitos aparece. Coincide com o seminário O Objeto. Na neurose, a ironia falta com sua função, apesar de Freud tê-la reconhecido, Miller diz, e tê-la restaurado aí, na neurose. Movimento que equivale, segundo Miller, à cura da neurose. A psicanálise possui a mesma função social, mas como a neurose, a descumpre. No estamos a altura, así como un neurótico no está a altura de restituir a ironía a su verdadera función. O desejo de Lacan incide aí, porque a idea de Miller es, con ironía nos curaríamos da neurosis. O problema é que no estamos a altura disso. ¿Y será que nos curaríamos da psicanálise, restituindo a ironía na práctica da psicanálise? Miller se faz essa pergunta. E Miller dice que el deseo de Lacan incide ahí y que tal vez implique curarse de la psicanálisis. Vamos, siguiendo las pegadas de los griegos y romanos, de incontables escritores y poetas, Lacan, nos escritos, no nas respostas a sus estudiantes de filosofía, incluye a ironía entre las figuras del lenguaje, a figuras de estilo de Quintiliano, aquel romano. Y va a decir que esas figuras, exactamente esas figuras, entre ellas a ironía, a metáfora, metonimia, sinedoquia, elipse, todas las que a gente teve que decorar no segundo grau, y que no usamos prácticamente nunca, só cuando leemos interpretación dos sonhos. Entonces, Lacan va a decir que esas figuras están en acto na retórica del discurso efectivamente proferido pelo analizante. A ironía é a figura retórica que mais se aproxima do real. A arte moderna, vocês sabem disso, Marcelo tem parado as orelhas nisso bastante, vem abusando da ironia, pondo em acto a ironia o tempo todo, e tem um crítico de arte que é amigo de PP, que chama como, tem meu sobrenome, que chama Raúl Antelo, de Floripa, que diz que na arte existe agora um ironismo de afirmação, que também aparece no Ready-Made de Marcel Duchamp, nos memes da princesa cloroquina, que sustentaram nossa saúde mental os últimos 4 anos, os memes irônicos, não? Eu acho. Foram muito importantes como função social, os memes. Marie-Hélène Bruce já escreveu alguma vez, se procuram, vão encontrar, sobre a ironia, o tratamento da ironia que os artistas praticam. E chega a afirmar que ela encontra que há algo de psicótico na arte pós-moderna.
tem outro livro que eu queria recomendar, que seguramente você vai querer ler, que chama Ironia, de um tal Yankelevich, que também escreveu da música, um cara muito interessante. E ele diz que a ironia é algo assim como tocar o patos de modo infinitamente tangencial y ligero. Y me encantó eso. Es como una especie de caricia a ironía en ese sentido. Entonces, esto es lo que apunta para o equívoco, que afecta o gozo, que gera resonancias y que brinda fundamento a nuestras intervenciones nas sessões, así como os dizeres dos analizantes. Só ler as primeiras páginas do Aturdito, que isto fica evidente. A equivocidade da linguagem é que impede a resolução de contrários que a ironia comporta. O fio cortante da verdade que possui estrutura de ficção é exatamente isso. Tem um colega argentino, acho que escreveu na Citer, a revista da FAPOL, um artigo da ironia como fio cortante, chama Cotino, eu não conhecia ele, com duas T's. A frase lapidarmente irónica de Lacan, que es mi preferida, que le dice así, alguien está diciendo algo de sí, y Lacan dice, no porque você o diga é menos verdadeiro. Tipo, eu sou preguiçoso. Aí Lacan diz, não porque você o diga é menos verdadeiro. Como se a pessoa, quando diz, está esperando que você diga, não, que nada. Então, Lacan, essa frase salta acima de mim com muita frequência, sem me atrever a que saia sonora. Não? Vira, ou alguma coisa assim, algo bem insignificante como a voz. A frase de Lacan não sai da minha boca. Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo y su enemigo Luis de Góngora Quevedo y Góngora enemigos. Los dos son super referencias de Lacan. Y Quevedo fez un poema en homenaje a un amigo enemigo que llama Ia esse homem a seu nariz colado. Se ve que era narigudo Góngora, então ele fez esse poema. O Apoliner das tetas de Tiresias, cuando Lacan dice que una lista debe tener tetas, como en Tiresias. Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, que leímos na infancia, a maioria dos mais velhos. Jonathan Swift de Gulliver, que vocês devem ter lido com certeza. São alguns de tantos nomes de ironistas que foram fontes para Lacan, eu diria que foram mananciais para Lacan, porque cita a todos eles, falta Baltasar Graciani, seguramente lembram de mais, não? Finalmente Borges. Borges, que é uma grande referência, outro ironista, citado más de una vez por Lacan. Borges tiene una lindísima y dolorosa ironía en relación a él mismo, que dice así: ninguém rebaixe a lágrima ou reproche essa declaração de mestria de Deus, que com magnífica ironia me deu de vez os livros e a noite. Porque Borges foi ficando cego muito cedo. Então, ironia de Deus, ele está dizendo, que me deu as duas coisas ao mesmo tempo. Justamente no seminário Libro 16, de um outro ao outro, que vamos estudar este ano, na formação permanente, dedica 2 aulas às aporias e os paradoxos que o furo no outro comporta e a sutura ineficiente por meio do objeto A. Nesse seminário, Lacan vai voltar a trazer Borges a partir do bispo Wilkins e um conceito que trabalhamos já, mais ou menos, porque teríamos que ler muita coisa, não? Acho, para chegar mais perto, mas já foi trazido aqui, que é isso de nulibiedade, em nenhuma parte, digamos. Acho que foi Fernando Ottoni que trouxe isso para nós, alguma noite.
Então, Miller se interrogou, estou terminando, Miller se interrogou sobre a psicanálise ser uma prática irônica, também em As Cárceres do Gozo, do 94. Este texto de 88, no 94 ele volta a esse assunto. Diz Miller, é só um modo de rir do mundo, mas tomando-o a sério. Levar o mundo a sério e rir do mundo ao mesmo tempo. É o cômico do saber que não se sabe. Contrariamente ao humor e suas paróquias, que está completamente sustentado no sujeito suposto saber, no outro. Não tem humor sem paróquia, sem outro. No fundo, se trata de tomar algo a sério que não sejam os ideais. Então, a ironia não indica o que deve ser tomado a sério. Ela desvela apenas o semblante tal como ele é. Vimos então que a crença é ponte, é o que do sujeito se endereça ao outro. Na esquizofrenia, onde esse recurso não aparece, onde a inexistência do outro é dolorosamente revelada, é a certeza que atinge o sujeito, que a ele se impõe vindo do real. A certeza de que tudo não passa de uma bolha artificial, de fantoches, enganações, de imposturas e fake realities, de miragens. A ironia diz que o outro não existe, que o laço social é uma escroqueria, estou citando Miller aqui, que não há discurso que não seja de semblante. Não há nenhum saber suposto que se sustente, e muito menos um sujeito suposto a esse saber. Como dizíamos, não há objeto a remeter a um outro, a um personagem, a uma mensagem. Assim, o diz Eric Laurent quando afirma que a crença no outro não é uma função simbólica, somente. É um acontecimento do corpo. Então, aqui estamos nós, com nossos corpos e nossa crença nesse programa de trabalho. Obrigada. No percurso profundo, reflexivo, do trabalho de Marcelo, vou começar com essa primeira participação esse ano nas nossas atividades aqui, e as férias nossas, o que eu consegui produzir a partir da leitura do texto Clínica Irônica. Acho que a Daniela avisou que não dá sobre do deixa de educação. Então, eu dei um título pouco criativo, mas que é Todo Mundo é Louco ou Todo Mundo é Normal. O ponto 1 é a introdução. Eu quis destacar nesse texto a consideração inicial de Jacques Alain Millet, opor a clínica diferencial das psicoses à clínica universal do delírio. Para tanto, ele propõe tomar como referência a ironia infernal do esquizofrênico, que cria uma dificuldade na abordagem de qualquer relação social. E por quê? Aqui começa a nossa tarefa. Acompanhar a reflexão de Millet, que considera estes sujeitos, os esquizofrênicos, os únicos que não se defendem do real, usando o simbólico, justamente porque eles não se adequam, não se ajustam, não admitem nenhum laço social. Esta é uma boa definição do sujeito esquizofrênico. São os sujeitos desenraizados, que não fincam raiz no social. Sujeitos que não foram apreendidos pelo simbólico, referência determinante do organismo humano, como destaca Lacan no seminário sobre a carta roubada que abre os escritos. Se trata daqueles que perderam a referência simbólica e ficam sem proteção e comprometidos no seu sentimento mais íntimo. Por falar em desenraizados, eu aproveito para dizer que este ano o Núcleo de Psicose vai trabalhar justamente este livro
Desarraigados, que é uma conversação coordenada por Jaqueline Millet de vários casos clínicos em que justamente aparece esse raizamento do social desses sujeitos ditos esquizofrênicos. Então, já estão convidados para, no dia 8 de março, nós começarmos. Então, seguindo com a referência àqueles que perderam a referência simbólica, podemos tomar as referências de Foucault para entendermos por que os loucos foram considerados como possuídos por alguma entidade demoníaca, quando não eram tratados nem categorizados. E mais tarde, foram considerados doentes mentais, com toda a sorte de segregação que se mantém até nossos dias, apesar de, desde Freud, a psicanálise, com a noção de uma estrutura inconsciente, não considerar uma distinção precisa da loucura com os ditos normais. Essas considerações da clínica psiquiátrica são equivocadas justamente porque considera a psicose referendada pelo discurso estabelecido. Mas também temos que estar atentos para não regular a psicose pela medida do discurso analítico baseado na norma edípica. Felizmente, Lacan foi mais adiante, passando da clínica estruturalista para a clínica borromiana. Ponto 2, a loucura. Lacan não hesitou em usar o termo loucura e, pelo menos em 3 oportunidades, em 2 momentos de seu ensino, refere-se à loucura como própria do humano. A primeira referência está em Formulações sobre a Causalidade Psíquica, que é um texto de 1946, onde Lacan diz: o fenômeno da loucura não é separável do problema da significação para o ser em geral, isto é, da linguagem para o homem. E a segunda referência, nesse mesmo texto, é quando ele se refere à fórmula geral da loucura, que diz se aplicar, cito Lacan, a qualquer uma das fases pelas quais se realiza mais ou menos em cada destino o desenvolvimento dialético do ser humano. A outra referência é Todo Mundo é Louco, ou seja, delirante, que está em Transferência para Saint-Denis, né? Lacan, no Seminário 3, sustentava a hipótese de que a loucura é inteiramente vivida dentro do campo do sentido. A psicose é um fato do pensamento, defendendo a ideia de que o homem recebe suas determinações do exterior, pois está alienado à linguagem. Esta é a condição lacaniana para considerarmos o sujeito e a loucura como ultrapassando o conceito psiquiátrico, podendo aparecer na neurose, perversão, psicose, e mais ainda, é a condição estrutural do sujeito. Distingue-se assim da loucura enquanto fenômeno que caracterizaria a psicose e que deve ser considerada como uma defesa contra o real. Abordar o campo das psicoses sob a égide da orientação lacaniana impõe uma leitura apurada da concepção da loucura que atravessa 2 períodos distintos do ensino de Lacan, que vai dos anos 50 a 70, e compreender a clínica sob 2 perspectivas diferentes e não excludentes, a clínica estrutural e a borromeana. São abordagens que podem ser lidas a partir de 2 emblemáticas sentenças ditas por Lacan. Não é louco quem quer, mas quem pode. E outra que é uma muito mais eloquente e decisiva, né, e que todos nós acompanhamos hoje, que todo mundo é louco, ou seja, delirante. A primeira aponta para a estrutura e, portanto, tem a ver com a causalidade significante pela foraclusão, determinada pela foraclusão, do nome do pai. E a segunda, que problematiza o conceito de normalidade, questiona a possibilidade de cura e abre o campo para outras expressões sintomáticas a partir da foraclusão, agora não
particular, mas sim generalizada, né? No segundo ensino de Lacan, a psicose é tomada na vertente não da falta, mas de um excesso, na ausência do significante. O nome do pai, o psicótico é invadido por um excesso de sentidos, né? O que se chama de enxame do S1 sem lei. Ao invés de se constituírem sem sentido, todos os S1 carregam sentido, mas desconectados um do outro. Cada frase pode carregar um outro sentido, cada palavra de uma frase pode esconder também um outro sentido. Então, o simbólico propiciado pelo nome do pai é para Lacan uma armadura constituída pela linguagem para proteger ou mediar a relação do sujeito com o real. É um véu que permite ao sujeito uma certa distância necessária do real. No seminário 21, observamos que o psicótico erra no sentido de uma errância exatamente porque ele não é ingênuo do real. Essa passagem clínico-conceitual, que é a passagem da clínica estruturalista para a clínica borromiana, do efeito de sentido para o efeito de furo, implica reconhecer a polaridade estabelecida entre o sujeito do significante e o sujeito do gozo, que reorienta a clínica em direção ao real e o consequente aparelhamento do gozo. Se, por um lado, há que se considerar a bipartição entre a linguagem marcada pelo nome do pai sem referência ao imaginário, por outro, com a clínica borromiana, verificamos uma estreita conexão entre o significante e o gozo, que não será sem consequências. Então, a partir dessas considerações, nós podemos entender que a loucura está no campo das psicoses e que há uma loucura que estaria no campo das psicoses e está associada à ideia de que não há um operador universal que enode o real simbólico imaginário. E aqui também se inclui as psicoses ordinárias, né? Temos que distinguir, evidentemente, o delírio da clínica psiquiátrica, né? Que Millet diz nesse texto, Clínica Irônica, que é uma clínica do humor, é uma clínica que zomba do sujeito, burla do psicótico. Distinguir esse delírio, então, da psiquiatria do delírio da clínica universal do delírio, como propõe Millet, para nomear uma maneira de conceber as relações entre o singular e o imaginário das categorias. Esta concepção de um delírio generalizado se tornou paradigma de nossa clínica atualmente. Hoje, quando nada do que se pode ser elaborado ou concebido sobre o real tem direito assegurado à verdade, quando qualquer verdade é sempre uma maneira de ver, podemos chamar cada uma delas de delirante. Ponto 3, a ironia. Diferentemente dos neuróticos, os psicóticos não se defendem do real pela linguagem, porque para eles o simbólico é real. Esta concepção torna evidente que para os não psicóticos, o simbólico é sempre da ordem do semblante. Em consequência, a ironia é um modo de fazer do psicótico que não acredita na existência do outro. Então, esse seria o primeiro índice de aproximação da posição irônica como conveniente para o analista. Tomar a referência ao outro nos leva a distinguir o humor da ironia, que são modos de defesa contra o real, mas são distintos. Ambos fazem rir, mas por estruturas diferentes. O humor se inscreve na dimensão do outro, no lugar do outro, a partir da impotência do sujeito. Se baseia no sujeito suposto saber e é a vertente cômica do super-eu, como dizia Freud. Já a ironia é de outra ordem. Nós vimos aqui muito bem com o trabalho que Marcela trouxe para nós. É do sujeito a ironia e vai contra o outro, baseado no pressuposto que, quanto ao saber, o outro não existe e que o laço social é uma farsa.
é a queda do sujeito supor saber, na ironia, né? E implica admitir que não há discurso que não seja de semblante. Então, essas considerações que apontam para tomar o simbólico como semblante nos leva à clínica universal do delírio, ideia que nasce com Freud, na interpretação dos sonhos. Lacan diz que para Freud tudo é sonho e conclui. Lacan conclui: se tudo é sonho, todo mundo é louco, ou seja, delirante. Esta é a tese que Millet põe em destaque nesse texto de 1988 e que ele vai tomar, que ele tomou recentemente na apresentação do congresso, do próximo congresso da Associação Mundial de Psicanálise, cujo tema é justamente Todo Mundo é Louco. É justamente porque a linguagem, porque os homens falam, é que o delírio é universal. Se trata do efeito de aniquilamento da linguagem que está no primeiro ensino de Lacan, com a ideia que o simbólico está separado do real. A palavra mata a coisa. Isto que não acontece com o esquizofrênico, para quem a palavra é a coisa. Isso é consequência da sua descrença no outro e sua certeza na coisa. É a condição mesma da linguagem na relação entre a função da representação e a função de articulação. Quer dizer que o significante irrealiza um mundo, e é por isso mesmo que se delira. Ponto 4, todo mundo é louco. E aqui eu vou tomar como referência justamente o anúncio a conferência em que Jacques Millet, na última conversação da MP do ano passado, ele anuncia o nosso congresso sobre o Todo Mundo é Louco. Então, a minha referência é essa, e é muito interessante a maneira como ele vai abordar esse aforismo, né? Então, é um aforismo de Lacan, e a partir de um pedido que Jacques Millet fez para Lacan falar em Vincennes, em defesa do Departamento de Psicanálise de Paris 8. Portanto, é uma conferência aliás, uma conferência, nessa fala dele, essa defesa é feita já no momento, já praticamente no final dos trabalhos dele, né? Já é depois do seminário, sobre o momento de concluir. Ele publicou esse seminário, está publicado no Correio 65. Millet contextualiza essa citação, e é isso que pareceu mais interessante para trazer para aqui, é como é que ele vai ler essa frase de Lacan. Então, ele vai dizer que antecipa a ideologia contemporânea da igualdade universal dos seres falantes, que propõe uma fraternidade discreta, entrando assim no espírito dos tempos. Esta fraternidade, a cada dia, se torna mais manifesta ao ponto de alcançarmos um certo esvaziamento da clínica, e o que antes era considerado anormalidade, hoje se universaliza com o neologismo despatologização, que há estilos de vida diferentes ou modo de gozar. Millet pergunta, então, será que também poderia se dizer todo mundo é normal, ao invés de todo mundo é louco, isto é delirante? Que foi daí que eu tirei o meu título, e por isso que eu disse que era pouco criativo o meu título. Há uma certa substituição, diz Millet, do direito algo que, de uma certa forma, acompanha o que Freud chamava de substituição do princípio do prazer pelo princípio de realidade. As leis se sobrepõem à clínica. Há aí algo a mais que favorece a despatologização. Millet se propõe a desfazer certo mal-entendido que se difundiu a partir dessa frase. E a frase todo mundo é louco, ou seja, delirante, não é?
e faz uma contextualização para tentar salvar a clínica. Então, a primeira observação que Millet faz é relacionar essa frase à dialética de Monsenhor de Panlu, que foi um monsenhor assessor de Pio XII, né, que foi papa no século XIX, durante quase mais de 30 anos. Esse monsenhor, ele fazia uma distinção entre a tese, onde se afirma o princípio absoluto, e a hipótese, onde triunfa o relativo. Então, Millet faz justamente esse cotejamento entre a tese e a hipótese, sem que sejam uma anulando a outra. Aí pode-se conviver o absoluto e o relativo a depender da oportunidade e necessidade, sem contradizer-se. Então, teríamos a despatologização e o igualitarismo pós-clínico de um lado, como um princípio, e no nível da hipótese se conserva as distinções clínicas. A outra abordagem que ele vai fazer em referência a salvar a clínica é o que não se ensina. Então, o que se segue no texto de Lacan, a frase todo mundo é louco, ou seja, delirante, é o seguinte, é a seguinte frase: isto é o que se demonstra no primeiro passo rumo ao ensino. Então, a tomada que Millet vai fazer aqui é justamente que nós somos loucos em relação ao ensino da prática psicanalítica. Millet, então, indaga: ensinar seria uma loucura? O ensino seria um delírio? O que marca este aforismo está mais para uma crítica ao ensino que à clínica. É da ordem de uma outra enunciação. Parece, então, que a preocupação de Lacan é com o ensino, nesse contexto. É uma forma particular de demonstrar que o discurso analítico não é matéria de ensino, porque exclui a dominação. Neste lugar da dominação é o lugar do objeto A, que é causa de desejo e não de dominação. E em relação ao saber, o saber é sempre suposto, é o contrário do discurso do mestre, que é o discurso da dominação. A segunda razão que ele toma para dizer que o discurso analítico não se pode ensinar é porque não tem nada de universal. Não é para um sozinho. O saber dele produzido só serve a um, não é coletivizável. Dizer isto implica em fazer uma ressalva. Lacan não diz que a psicanálise não se ensina, e sim que o discurso analítico não se ensina. Quer dizer, não se ensina a prática analítica. Ponto 5 e final, a clínica irônica. Na clínica irônica, o analista não dá o mesmo valor que o analisando ao que é dito. Se o analista escutar o dito do sujeito na referência ao simbólico, o trabalho analítico não se produz. Nesta clínica, o que se espera é uma mudança na posição de gozo do sujeito, no seu sofrimento, por efeitos da ironia. Quando há uma resposta fora do esperado, que desloca a posição de gozo do sujeito. Então, isso é uma visão muito sintética que eu estou trazendo da clínica irônica, e vou trazer um exemplo clínico para ajudar nós a pensarmos isso. O que se trata quando nós falamos da clínica irônica? Principalmente, claro, com a psicose. Aí eu vou trazer para vocês uma contribuição que eu fiz no Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, no último, naquela rubrica Plaches, que eu titulei Toque, Toque, o Analista Presente. Um sujeito que vem em tratamento já há algum tempo,
em uma determinada sessão, ao começar a falar sobre situações ocorridas no seu trabalho, no âmbito de um voz hesitante e cheia de interjeições, vacila e diz: Doutor Jordan, eu vou me calar, porque as paredes têm ouvidos. Ato contínuo, tamborilo na parede próximo a mim. E fala em tom afirmativo: essa daqui não tem ouvidos. Pode ficar tranquilo. A resposta é imediata. Obrigado, doutor. No senhor eu posso confiar. E segue com a sua falação. O recurso estilístico próprio ao mundo simbólico não tem um tratamento devido por este sujeito, que não navega em águas edípicas, porque não foi guiado pela função paterna. Isso que para o neurótico não passa de uma metáfora, no psicótico aparece como elemento de seu delírio, como uma perturbação na relação com o outro. Esse não querer falar é um sinal que ele está sempre atento ao diálogo interior, que ele forçaria a dizer alguma bobagem e revelar o mais íntimo de si, sem a mediação simbólica. Ele, que não se defende do real pela via da linguagem, supõe, aliás, acredita mesmo, que há um outro além dele que fala. É o imaginário que vem tratar a inoperância simbólica deste sujeito. O seu dito manifesta a presentificação da esquise, da dissociação do sujeito, algo do real que aí se manifesta. O que sua tia é sua dificuldade em tomar a palavra, a estrutura revela que é o outro que fala. E a desvantagem, porque fica de banda, de través, com seu corpo, sua presença e seu ato, o analista faz ressoar o dito do sujeito psicótico em uma certa desadequação com o tempo e o espaço. Este exemplo me parece dar uma ideia do potencial da clínica irônica e demonstra também que não se pode ensinar a prática clínica. Se trata de, portanto, nesse sentido, podemos dizer com Lacan e Millet que louco para ensinar, o que ensina delira. Pois é, essa é a minha contribuição de hoje. Tem também um passe que vale a pena ler. Não trouxe a referência, me lembrei agora. Chama Do Cinismo à Ironia, de Anthony Vicent. Conhecem de Barcelona, Anthony Vicent, deve estar na Freudiana. Chama Do Cinismo à Ironia, onde o final da análise dele está muito marcado por essa passagem. Diz: sou alguém que nunca na vida consegue tomar decisões, nunca consegui tomar nenhuma decisão. Mas depois, no final da análise, descobri que tinha tomado a firme decisão de ser um neurótico obsessivo. É muito interessante o jeito em que ele arma o final da análise dele. Então, agora... Vamos lá. Boa noite. Eu acho que hoje aqui eu só me sustento pela ironia mesmo, porque tem condição de entender esse lugar, apesar da descrição toda que Marcela fez. Pensei desse lugar meio de fora, meio irônico aqui, trazer notícias de fora mesmo, né? E achei que ia navegar pelas águas que eu já conhecia, né? A ironia chegou para mim durante a especialização, o Luiz está ali que orientou o trabalho na época, porque eu me interessei muito por um texto do Millet, que é anterior a esse, Faria uma Clínica Cínica, é de 81, em que ele se perguntava se haveria possibilidade de cinismo, né, numa psicanálise de orientação lacaniana. E lá fui eu investigar o cinismo e esbarrar com a ironia no meio do caminho, porque são coisas diferentes.
Talvez o humor, né, seja mais fácil da gente localizar, porque há uma série de anedotas na psiquiatria em relação ao humor com, né, com o sujeito que está ali em tratamento, né? O Antônio Teixeira, eu acho que tem um texto sobre a ironia em que ele fala, é aquele, né, paciente paranoico que o médico, quando libera do hospital, diz, vou ficar de olho em você. Então, assim, as anedotas psiquiátricas, elas são em cima, né, do sujeito, do sofrimento do sujeito. E a ironia, ela não diz respeito a esse outro, né, que está ali em cima do pathos. Pelo contrário, ela diz respeito ao si. Ela é um movimento de si mesmo, ela encarna uma subjetividade. E é assim que Lacan vai abordar a ironia, muito antes, né, de Millet tomar essa referência mais para a segunda clínica. A primeira referência da ironia que Lacan faz é por Sócrates, no Seminário 2, e ele vai marcar ali, né, vai sugerir que Sócrates inaugura a subjetividade. Essa não é uma ideia lacaniana, essa é uma ideia que na minha ignorância, descobri 2 semanas atrás por um acidente do destino, que é de Kierkegaard. Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, morreu antes de Freud nascer. Lacan chega a dizer que ele foi o maior interrogante da alma humana antes de Freud, né? Mas faz muito poucas referências a ele durante a obra. As principais estão no Seminário 11, ligadas à ideia do pai. E, apesar disso, a obra de Kierkegaard é interessante de se navegar. Esse texto, em particular, é a dissertação de mestrado dele, sobre o conceito de ironia frequentemente referido a Sócrates. Ele passa as 200 primeiras páginas só falando de Sócrates, e examinando os vários Sócrates, e tentando identificar um Sócrates real a partir da ironia, que ele supõe que é o que identifica a posição socrática, para depois falar sobre o conceito de ironia na ocasião em que ele está e, enfim, no romantismo alemão, que é o período que, né, que o interessa, tentando articular com Hegel. Por que eu estou falando de Kierkegaard? Me interessa falar de Kierkegaard aqui para vocês. Porque me parece que o que a gente toma como possibilidade de ironia e potência de ironia, e essa discussão sobre a clínica, né, e sobre o todo mundo delira e tal, talvez fica mais fácil de entender quando a gente pega esse sujeito que não fazia diferença entre uma coisa e outra, e alega, na verdade, que é o ponto de fundação da subjetividade humana, seja ela qual for, né? Não necessariamente faz diferença entre se é um louco, se é um... E nos dá uma bússola, né, de quando a gente se afasta desse núcleo irônico para entrar num cinismo, que daria margem a gente pensar a despatologização ou as taxonomias modernas e por aí vai. Bom, mas não vou me alongar muito, vou compartilhar com vocês 3 das teses que compõem essa dissertação. A primeira delas, ele diz, a ironia, enquanto infinita e absoluta negatividade, é a indicação mais leve e mais esguia da subjetividade. Ele diz o seguinte, que no geral, e aí a gente, né, por mais que a gente fale aqui, talvez seja bom a gente amarrar. A ironia, ela aparece no discurso retórico de um jeito bem arrumado, né? É dizer o contrário do que a gente está pensando. E aí a gente já tem uma definição que vai percorrer qualquer coisa que a gente vai fazer com a ironia, né? Esse fato de pensamento que é diferente da palavra que eu profiro, diferente do fenômeno. Platão, lá atrás, quando ele vai tentar definir a verdade, ele vai tentar definir a verdade a partir de uma identidade entre essas duas coisas. E a ironia, ela vai aparecer como lugar onde essas coisas elas não casam, que na verdade é sempre, no fim das contas. Quando a gente olha para o sujeito falante, diz Kierkegaard, mais uma vez a gente tem a determinação comum de toda ironia, ou seja, que o sujeito é negativamente livre. E o que é ser negativamente livre? Se quando a falar eu tomo consciência do que é dito por mim e que minha opinião e enunciado é uma expressão adequada da minha opinião, dizer. E quando eu pressuponho que aquele para quem eu falo tem um enunciado e a minha opinião total, então eu estou amarrado pelo enunciado, isto é, estou nele positivamente livre. Funciona quase como uma confissão. Eu confesso e você sabe o que eu estou lhe dizendo.
E aí, assim, eu posso me nodar mais no sentido e no significado dessa coisa. Né? Também a mim, eu vou ficando mais amarrado. E me soltar, ou seja, experimentar uma coisa diferente, vai ficando cada vez mais difícil. As análises que vão progredindo em cima do sentido vão caminhando, talvez, por essa via. Quando, ao contrário, o enunciado não corresponde à minha opinião, eu nem estou falando para ninguém, porque a contradição ela já está posta na situação, no acontecimento do meu pensamento. E aí eu estou livre, tanto de mim quanto dos outros. Então, a mirada de uma clínica irônica é a mirada de fazer essa divisão, de algum jeito, começar a acontecer. Na ironia, o sujeito ele vai estar sempre negativamente livre, porque a realidade que daria conteúdo a ele, ela já não está mais ali. Né? O outro que diria a ele que está entendendo o que ele fala, não está mais ali. O outro, seja ele qual for, a própria palavra, por aí vai. A Gestapo, seja ele quem for. Mas essa mesma liberdade, esse flutuar, dá ao irônico um certo entusiasmo, na medida que ele, quando precisa de um certo consolo, porque tudo vai naufragando ao redor dele, afinal de contas nada existe, né? Ele pode buscar refúgio no enorme fundo de reserva de possibilidade. Ele pode inventar, se a ironia acontece. Porém, e aí aqui vai o meu adendo, diferente do cínico, ele não se entrega a esse entusiasmo de achar que ele vai inventar uma nova ordem. Ele apenas respira e nutre a destruição que há nessa potencialidade. E vai se alimentando disso. Não sei se eu estou soando muito etérica aqui, mas... Então, assim, de alguma sorte, né? E aí o que ele vai se alongando, a gente vai se separando um pouco, talvez, e aí eu vou voltar aqui, de pensar essa dicotomia entre uma clínica estruturalista e uma clínica continuista, de pensar esse equívoco que é feito, né, quando se pensa em despatologizar, porque se a gente está no terreno da ironia, não há necessariamente que erigir uma nova ordem. Então, um dos equívocos talvez comum seja que eu teria que descartar a clínica, né, a primeira clínica, para poder, em nome de abraçar um todo mundo é louco, mas que pela própria ironia, não preciso ir muito adiante, não preciso ir muito pela tese, a convivência desses contrários ou o risível de que nenhum dos dois se sustenta, torna a coisa possível. Vou deixar por aqui para... É um ponto. Agora, eu gostei muito de que a ironia não cria uma nova ordem. Mas não criemos, não? Não, o que acontece é porque se a partir da ironia eu crio uma nova ordem, aí eu faço o que Diógenes fazia. Uhum. Eu tento curar o outro da ausência de significado e de sentido. Dando um novo, que é, bom, o correto é a gente desnudar os semblantes, eles não existirem mais, e por aí vai. Ou seja, o correto é, vamos jogar os DSMs fora, vamos jogar a clínica fora, vamos jogar seja lá o que for fora, porque nada disso faz sentido. Não, vamos dar risada um pouco dessa entologia que vai se fazendo de cada coisa, seja aqui, seja na clínica médica, seja de alguma forma, mas não necessariamente para criar um novo Deus, vamos dizer assim, para botar no lugar. Então, tem algo aí do irônico que não é da ordem do cinismo, né? Que termina permitindo que a clínica se constitua por essa... Si es tal, como Miller dice, que es estructural para todo ser falante, acá, entre el enunciado y el enunciação, não tem como escapar disso. Sim. Eu queria te perguntar, Jordan, sobre esta inscrição da loucura no campo da psicose que tu mencionas. Como vai? Que é isso? Porque os espanhóis estão indo pela via de distinção. Todo mundo é louco, não todo mundo é psicótico. Não estão... A ênfase está indo por aí. Se a loucura fosse correspondente à clínica universal, digamos assim, sim, e a psicose à clínica diferencial.
ainda a foroclusão generalizada, seria o paradigma de Seria oposição. negar a foroclusão Não, seria localizada? seria negar a loucura, a classificação de psicose. Não haveria, de forma nenhuma, loucura Não, na psicose? tirar a loucura da psicose. Tirar a loucura da psicose. Todo mundo é louco, não é todo mundo é psicótico. Não, exatamente, claro. Porque pela própria condição do significante, do significante, é impossível você dizer que todo mundo é louco baseado na primeira clínica, na clínica estruturalista, não é? Não se trata disso. O sujeito é louco no sentido de que se delira porque não há um saber estabelecido que dê conta de tudo. Não há por exemplo, o saber do dicionário. Falar já é defender-se do real. Do real, o simbólico sempre um por aqui. semblante Exato. para dar conta do real, né? Eu tive também, né? Você faz inscrição, por isso te perguntei. Eu falei da inscrição, que Teria, eu não tenho digital, então. Deixa eu puxar aqui. Bom, não, podemos o que saber. diz, o que Milé diz, o que se costumou dizer na nossa paróquia, que a loucura pode estar nas três categorias, digamos assim, na neurose, na perversão e na psicose, mas que são distintas. Sim. Né? Da psicose. Da psicose, provavelmente dita. E eu acho que com essa leitura que Milé fez, tomando essa questão da loucura relacionada ao ensino, é uma virada muito grande. Ele dá uma virada aí que é uma interpretação que ele precisa de tomar essa referência dialética para dizer que há o princípio por um lado e há uma outra hipótese por outro, que não se contradizem, que você pode falar isso na clínica, mas que é fundamentalmente em relação ao ensino. Então, isso é algo que, para mim, foi muito novidoso, né? Porque todos nós pensávamos nesse sentido mais da própria impossibilidade significante, né? de um significante ter um significante final, digamos, para dizer que é assim. Né? Eu pensei mais pela elucubração delirante de saber, que implica qualquer saber. Não? A ideia de elucubração de saber sobre a língua. Sim, por isso que é estrutural, que é a loucura estrutural, né? Que só em você falar já está delirando. Claro. Eu queria anunciar que Felipe e Pablo vão falar na 8 de fevereiro sobre o mesmo texto, então terão chance de explorar outras nuances. Continuaremos até o Congresso da Mundial, este assunto vai voltar de mil maneiras. Mas talvez fosse bacana. Eu queria voltar rapidamente ao que você trouxe de Kierkegaard em relação à ironia como, digamos assim, inaugurando a subjetividade. Né? Isso me parece muito interessante porque podemos ler também que há ironia porque há uma impossibilidade de dizer tudo. Sim, porque não coincide uma coisa com... E você não pode dizer tudo. Então, a ironia vem como uma resposta também a isso. Isso é Lacan pegando Kierkegaard. É isso. Exatamente. Tem uma coisa, ele vai falando sobre a dúvida, que levaria a esse movimento de sempre buscar, né? E que no caso da ironia não é o caso. É uma independência negativa, porque você já sabe de pronto. O sujeito ele corre do objeto ao invés de correr atrás dele. É uma direção oposta. Mas o que significa ironia? É a raiz de toda a relação social. Bom, tem a ver com isso? Tem. Kierkegaard, não? É isso. Eu tinha falado que são 3 teses. Bom, as 2 outras que eu acho que ocorre da gente trazer para cá, só para, né, de algum jeito, amarrar essa discussão, é que ele diz, as manifestações mais recentes da ironia devem ser referidas ao ético, que é justamente o que estamos falando aqui, né? Não é da ordem de um saber, não é da ordem de uma filosofia, mas é da ordem de uma praxis ética. Sim. E Por isso é decidido. Exato.
Bernardino, Vamos lá. acho que es o primeiro que está inscrito. Por onde vai? Eu não vejo. Muy brevemente quería decir que Abriu aqui. yo entiendo que a cuestión para mí central de todos somos locos y delirantes está en que aún, a medida que aún todo lo que falamos o pensamos, etcétera, parte de un. Mas o daqui que é aqui embaixo. Eso. Como que era? A TV, a TV tá sem. E não é. Eles estão ouvindo a gente. Será que ele pode escrever? Onde primeiro ainda pode falar aí? Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Marcelo, emita um som, Magnelli. Parece que Bernardino estava falando aqui. Eu não sei se foi escutado na sala. Pronto. Ótimo. Bernardino, pode falar. No, pensé que había falado ya. Solamente decir que yo tengo mi impresión que o central da questão del todos somos locos y delirantes es porque há no há otro. A partir de que há todo es interpretación desde o y es delirante en principio. Es decir, no es un problema es decir, na medida que aún há gozo, es a partir de ese gozo que hacemos la interpretación de todos los significaciones, de todos los significantes que vendrán después. Entonces, me parece que el tema central es eso, que aún só isso. Então, Vamos lá. Analícia, você enxerga aí? Sim. Pode. É. Gostei muito das apresentações de vocês e no momento que você estava apresentando, Jordan, que falou alguma coisa do ensino, eu me lembrei de Millet na teoria de Turing. Ele faz uma relação entre ensino e saber, dizendo que o ensino não produz saber, que é o saber que produz ensino. Aí sua fala me lembrou essa passagem. Só continuando aí, analisa nesse ponto, tem uma coisa que eu acho que é interessante, né, de vocês falando aqui, né, eu estava ouvindo, estava pensando, é que Lacan nunca se interessou muito, por exemplo, fazer entrevista de pacientes neuróticos. É como se eles, ou seja, me parece que a ideia é de que quando ele faz a apresentação de pacientes, é porque ele espera um saber que vai vindo louco, né? Enquanto ele não espera nenhum saber da neurose, né, de quem fala. Mas do louco ele espera um saber, ou seja, é uma inversão um pouco, que é o louco quem nos ensina, né? Nas apresentações, né, de pacientes. E outro ponto, assim, eu gostei muito, depois eu queria até se você tivesse o texto, a sua pesquisa mais, me passar, disponibilizar, seria interessante. Ah, massa. Ah, então eu vou dar uma olhada. Porque eu gosto muito eu queria saber um pouco mais de Kierkegaard, porque eu me lembro que na época assim, de mestrado ainda com François Regnault, François Regnault é apaixonado por Kierkegaard. E nós passamos um ano lendo a repetição, então foi um ano inteiro lendo a repetição, repetia a repetição muito, que era a tentativa de, no fundo, o que ele pensa, o Regnault, é que há um ponto de insanidade na ruptura do noivado dele com Regine Olsen, né? Ele rompe e ele escreve um livro inteiro para tentar justificar por que ele rompeu e ele não consegue,
né? E aí tem um ponto que é interessante, que se o Kierkegaard ele vai criticar, ou seja, ele vai apostar na ironia, mas a justificativa que ele dá para a ruptura do noivado é que ele era melancólico e não ele não era irônico o suficiente, igual assim o Lacan é poeta a ser, ele não era irônico a ser. Eu achei isso bem interessante. Mas diga que o analista tem... Ironia não é fingir, ironia é de fato viajar, né? Transitar nesse espaço em que não é, no fim das contas. Outra curiosidade também é que o Kierkegaard foi também um especialista em angústia, né? Isso. E a ironia é uma das formas de também você dar conta da angústia do ser falante, né? Da sua impossibilidade de dizer tudo, de encontrar um determinado significado para aquele significante, que isso angustia, né? E a ironia é uma forma de responder a isso também. Tem um esquizofrênico que a gente vai trabalhar, que chama Rodrigo de Souza Leão, um poeta carioca maravilhoso, que tem uma, ilustrando o que Jordan diz, alguma coisa acontece no meu coração. Será um infarto de miocárdio? É uma de Rodrigo que é maravilhoso. Paulo Leminski, Oh, prof. Marcos André também, não? Tipo, minha sogra caiu do céu, a vassoura dela quebrou. Cheios. O mais divertido de estudar este assunto são os exemplos. Tem Marcos lá também, que são duas velhinhas conversando no enterro. Aí uma pergunta para a outra, ele morreu de quê? Aí disse, de gripe. Ainda bem que não foi nada sério, né? Coloco uma questão para a gente, metodológica, que eu acho que vai ser importante durante o ano, é que é a distinção do que é a clínica irônica da clínica do Witz e do Xixi. Saber qual é essa especificidade que faz que a ironia, o Witz é mais freudiano, talvez, e a ironia mais lacaniana. Eu acho que seria... Ele diz que uma com outro e outra contra. Não é? Então, acho que é um caminho. Assim. O it supõe o outro, né? Isso. Supõe o outro. Sim. É um dever distintivo. E o caso de burlar-se da interdicção superegóica e conseguir um pouco de gozo transgressivo no humor, o humor como a questão econômica de satisfação, enquanto que a ironia não tem esse lust, que é bom, não tem esse ganho. Tem ironias que são muito cômicas. Isso é indescritível, porque vai depender do... Recomendo vivamente a Gestapo, é dizer o contrário do que se pensa, é valorizar o que se desvaloriza, cumpre todas as definições. Tem uma outra que é dele, que eu acho que é precisa no exemplo clínico que Jordan disse. Ironia é mediar momentos discretos, não uma unidade superior, mas uma loucura superior. Ou seja, de alguma sorte, trazer o... Né, Tem aquela também do escritor que está em Freud, né? Que, da caneta vermelha e a verde, que ele só escreve tudo que ele escreveu com a caneta verde é verdade. Aí ele escreve tudo sobre a Gestapo, etc., na vermelha, e na verde, diz assim, acabou a vermelha. A caneta vermelha acabou no final. Agora, essa também, essa que você traz aqui, que é o negativamente livre, me pareceu muito interessante, e eu associei isso com a questão do saber, da suposição do saber. O sujeito está muito mais amarrado, está muito mais quando ele supõe o saber no outro, né? Quando você está livre, quando você... é a queda do sujeito supor saber, né? Você está mais livre. Né? Isso que é de ignorar também. Kafka, quando começa a dizer que se trata de um acontecimento do corpo, a crença. E não é bom acreditar como algo assim, uma decisão leve. É mais forte do que a gente, são patos a crença.
estou querendo ou não estou querendo. ¿No? E a diferença me parece que tem a ver com isso. Haverá suposição de Tira fazer dicionário sem acreditar, né? Em algo tem que acreditar. Como mínimo, que nessa parede não tem ouvidos. Só nisso É. já sustenta uma acepção. Precisa acreditar tudo. Não, mas pelo menos aí não tem. Marcela, eu também gostei do Yankelevich, né? Ah, Quando ele diz que tocar o pato de modo tangencial, ele foi o que eu acho que é o que eu fiz, de maneira tangencial e ligeira. Na mesma hora ele, né? Eu achei muito interessante isso. Porque também revela que esse outro perseguidor, porque é interessante a questão do psicótico, que o outro não existe, mas na linguagem para ele existe, porque o persegue, fala. Né? Ele diz que no paranoico não cabe. Não paranoico, é. Não cabe. Que a ironia tem a ver com a clínica da esquizofrenia, É. não da paranoia. Porque o que vem da paranoia vem a certeza. Então, Nervoso no outro. Sim. Muito agora, por outro lado, a ironia vacila a certeza. É uma tentativa de que a certeza vacile. Né? olha aí, também ensinante para a TCC. Esta é da Rodrigo de Sousa Leão também, diagnosticado esquizofrênico, suicidado. O cérebro é o órgão mais importante do seu corpo. Porque o cérebro. De acordo com o cérebro. É extraordinário. O cérebro é o órgão mais importante do seu corpo. Segundo o cérebro. Segundo o seu cérebro. Só seu cérebro acha que o cérebro é o órgão mais importante do corpo. Eu achei sublime essa de Rodrigo. É maravilhoso. Digo, para as TCC... E essa Não. é uma ironia de cura, né? Sim. Porque tem algo do jeito que tem uma certa organização, né? Ele dizer isso já tem uma certa organização do corpo, né? E no esquizofrênico, ele poderia dizer que ele é o coração, por exemplo. Sim. Dizer que o cérebro já é uma localização interessante, já é uma organização do esquema corporal dele. Teremos que estudar um que chama Schlegel também. Sim. Eu não sei quando, mas... Uma coisa que é importante é que talvez junto dele, não? Perdão. Tanto que escreveu Pardonner, quer dizer, perdoar, e escreveu o imprescritível, não porque ele naquela época estava fundo na questão dos judeus. E é interessante que no debate que ele faz com Derrida, quer dizer, nesse diálogo, ele vai falar da ironia. Ele vai dizer que no perdão há também algo, até a começar por uma frase que não deixa de ser irônica, que ele diz o seguinte: só se perdoa o imperdoável, porque o perdoável é perdoável. Eu não conheço nenhuma dessas referências. Li um livro dele que chama A Música e o Inefável. Lindíssima. É a única coisa que eu li de música. Mas vamos atrás. A ironia. Mas tem uma referência de Freud que eu acho da ironia, importante para mostrar da civilização, que eu acho que não é cômica, é irônico, que é o Cândido de Voltaire. Quer dizer, o mundo está acabando e no final é melhor ficar em casa regando seu jardim. Sim. No final O Freud é um irônico. na segunda-feira. É importante que o Freud escolhe para o mal-estar da civilização Cândido, né? Não é qualquer texto, né, de Voltaire. No, por acaso lo que han dicho que quien quiera comenzar a estudiar Lacan, leia o xiste, a psicopatologia e a interpretação dos sonhos. E ninguém dá bola a isso, ninguém começa a estudar, não? Quem começa por aí? Teremos que passar... Pues después de este baño de ironías de la psicopatología de la vida cotidiana. E leia Palavras Cruzadas. Y a través de Gestapo, por favor, Sí. ven.
É, Enfim, vamos esperar agora Enfim. Pablo e... Pablo e Luiz, Sim, dia 8 de março. dia 8. Obrigada, gente. Isso, uma turma.